Eu estou estudando a palavra de Deus aqui e eu estou nesse momento estudando sobre o jejum nessa apostila aqui. Eu tenho até outros estudos aqui, outras apostilas que são bem interessantes. Esse aqui é sobre o jejum. E quando eu estudo com a Bíblia aqui do lado. Essa aqui é Revista Corrigida, Grafia Simplificada. E também tem um outro celular aqui que eu tenho um aplicativo de uma Bíblia que mostra várias versões de outras Bíblias. Aí é só eu procurar a versão que eu quero e tá aqui para eu poder procurar umas palavras ou outras, ver o sentido da mensagem de uma Bíblia para a outra. E esse aqui é sobre o jejum, muito interessante, muito bom, estou aprendendo demais. E o que eu quero dizer sobre isso que eu mostrei é que a palavra de Deus ela é muito linda, né? Muito profunda, muito preciosa para a nossa vida. E a palavra de Deus ela é como uma mina de ouro. Teve uma época aqui no Brasil que era conhecido como Serra Pelada, que foi, eu acho que aí do final dos anos 70, seu término aí para os anos 90. E nessa época, para eles encontrar riquezas, não precisava cavar tão fundo. Ou melhor, o pouco que eles cavavam, eles já encontravam uma riqueza muito grande. Mas as maiores riquezas daquela época era quando eles cavavam muito, garimpavam muito. E ali eles encontravam bastante riquezas. E a Bíblia, gente... A Bíblia não tem que ser um manual para ficar aí na nossa estante, no nosso rack, né? Hoje eu vejo bastante Bíblias na rua, no painel dos carros, mas mais do que isso, a palavra de Deus ela tem que estar no nosso coração, então não ali de enfeite, né? E a Bíblia a palavra de Deus é como uma mina de ouro. Quanto mais a gente cava, mais riquezas a gente encontra. Se cada dia a gente lê um capítulo da Bíblia, nós vamos encontrar uma riqueza muito boa para nós. Mas as maiores riquezas a gente encontra, quanto mais tempo a gente lê a Bíblia, nós encontramos maiores riquezas. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai encontrando riquezas para a nossa vida. E é a nossa vida pessoal, né? Riquezas para a nossa vida profissional, nossa vida amorosa, nossa vida conjugal, de sociedade. Então a palavra de Deus ela não tem que ficar ali só de enfeite, principalmente nós cristãos que tentamos sempre andar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E a Bíblia é nosso manual de vida, né? Se a gente não lê a Bíblia, a gente não conhece o nosso Deus. Se nós somos cristãos e não pegamos a Bíblia para ler, que Deus que a gente serve? Como é que nós vamos entender o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, o agir de Jesus Cristo na nossa vida? Então, a Bíblia, ela te dá muitas riquezas, assim como eu citei nessa época de Serra Pelada, né? O pouquinho que você passa tempo com a Bíblia, ela te dá uma riqueza espiritual, um entendimento melhor. Então é isso que eu quero dizer nesse vídeo. A palavra de Deus ela é como uma mina de ouro. Quanto mais você aprofunda, quanto mais você lê, quanto mais você dedica tempo para entender a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus para a nossa vida, a nossa vida vai sendo enchida com muitas riquezas do ensinamento de Jesus. É como tem uma passagem bíblica que diz, né? Não acumula riquezas aqui nessa terra que as traças podem comer e tal, mas acumular riquezas no reino de Deus. Jesus abençoe sua vida, boa semana. Hoje é quarta-feira e é isso aí.